E aí, pessoal? Rugby e futebol americano hoje, hein? São esportes alternativos, né? Alternativos para nós que não temos essa cultura, como o beisebol também, né? O rugby, origem inglesa, o futebol americano dos Estados Unidos. Sabia que o rugby é antes do futebol americano? Você sabia que o rugby originou o futebol de campo praticamente? Baseado no rugby que saiu o futebol de campo, né? Que a gente joga aqui, futebol de campo, veio do rugby. O futebol que a gente conhece na Inglaterra é chamado de futebol, e nos Estados Unidos o futebol que eles conhecem é o futebol americano. O futebol que nós conhecemos é chamado de soccer. Bom, parece que é violento. Se você assistir um jogo de rugby ou futebol americano, dificilmente vai sair um atleta contundido de maca, né? Já o futebol tradicional que nós conhecemos, vira e mexe, todo jogo tá saindo dois, três de maca, né? Parece um jogo violento, mas não é. Precisa pensar, precisa trabalhar, precisa se organizar, precisa ter tática. Então, o rugby e o futebol americano, vocês vão se surpreender vendo eles. Vamos seguir aqui? Rugby, também chamado de rugby, é um esporte coletivo intenso, contato físico, é original da Inglaterra, por ter inicialmente concebido como uma variação do futebol, foi chamado anteriormente rugby futebol. Ao longo do tempo, variações de esporte surgiram. Aqui você vê a imagem de uma pessoa agarrando, mas aí você falou, uma pessoa não é violento, tal, não é tão violento. O cara que está jogando esse esporte, ele sabe que vai ter o contato físico. Não é que nem o futebol, o cara está indo com a bola, vem um outro atleta adversário e dá um carrinho por trás, certo? Então são duas coisas bem distintas. Aqui vai ter um videozinho para vocês, muito legal, de 2 minutos e 58, 3 minutos, que é rugby para iniciantes, certo? Então vocês vão ver como é que funciona. Vocês vão ter um monte de curiosidade aqui. Olha lá, no rugby histórico, hein? Utiliza-se mais as mãos que os pés. A bola é oval e o personagem principal na disputa, né? Enquanto alguns jogadores possuem função de conduzir a bola, outros estão lá para interceptá-la, tá? E seus oponentes também. Então existem vários relatos diferentes de sua origem. Um deles é que o esporte derivou do chamado Harpstone, jogo praticado pelos romanos na antiguidade, como cita alguns autores, né? Ateneu e Galeno. E em seguida na Itália, por volta de 1580, existia o cálcio, para que os celtas era kite, o esporte muito similar ao rugby. Então vocês vão observando, o futebol teve origem na Inglaterra, o futebol que a gente conhece, não, dizem que foi na China. Então uma variação que a turma vai vendo, que o esporte, se você observar, vem de lutas, né? Mesmo as guerras, lutas teriam que ter organização para se atacar ou se defender do inimigo. Então, na verdade, o esporte não deixa de ser umas lutas para vencer algumas batalhas, né? Daí vocês vão ver, entretanto, não se pode negar o fato do aluno William Webb Ellis, que durante um jogo de futebol no Rugby School, localizado na cidade de Rugby, Inglaterra, correu agarrando a bola, infringindo a regra que era pegá-la com as mãos para depois chutar. Apesar de ter ocorrido em 1823, esse episódio só foi aceito como nascimento do esporte em 1880, 8 anos após o falecimento do rapazinho. Então, pessoal, aqui tem um históricozinho do rugby. Vocês assistem, tá? O rugby atualmente é jogado em mais de 150 países do mundo, sendo que a Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra são um dos países que mais praticam o esporte, que também é praticado na África, França, Itália, Ilhas Fiji, entre outros.
Aqui no Brasil é praticado rugby? Sim, é praticado, principalmente nas universidades, nas faculdades, né? Mas não é tão divulgado, porque se for divulgar muito, o Brasil, a gente já conversou sobre isso, acaba sendo uma mono ou bicultura de esporte, é vôlei, futebol, né? Fica uma coisa muito restrita às outras pessoas. E já em outros países, a França e Itália, por exemplo, já são campeões do mundo de futebol, tem time de vôlei, time de basquete, tudo. Então, a população pratica muito mais esporte. É aquilo que eu já falei em aula, né? Aí, ó, Nova Zelândia, que é a Ásia, certo? Nos Estados Unidos joga futebol americano. Daí a gente fala que, eu não gosto de fazer educação física, eu não gosto de praticar esporte, né? Aqui no Brasil é normal. Você vai para a Ásia, Europa, Norte América, a turma vai falar, nossa, que estranho, tão importante para a saúde, para a sociabilização, né? O esporte. Então nós temos que abrir e ter novos olhos para tudo isso. Bom, aqui tem um vídeo também de jogadas de rugby, as melhores jogadas, já que vocês tiveram um videozinho lá para entender o rugby e outro histórico, aqui vocês vão ver jogadas de rugby. Quem sabe vocês vão se simpatizar por ela. Futebol americano. Olha lá, futebol americano já é um jogo territorial, cujo objetivo básico é percorrer o campo e entrar com a posse de bola dentro da área do adversário, chamada fim de zona, end zone, né? Enquanto um time ataca, o outro está do lado oposto com a defesa montada. Entenda passo a passo como funciona esse esporte. Isso aqui é um vídeo em desenho, muito legal, pessoal. Assistam esse daqui, 1 minuto e um pouquinho. Tá vendo que aquilo que eu falei anteriormente sobre invadir, atacar, parece guerra, né? Então o esporte tem hora que uma cópia de uma guerra sem vítimas, né? Essa que era a intenção. E acaba sendo uma coisa sadia, que mexe o corpo. Ó, origem. O futebol americano, na sua forma atual, surgiu em uma série de 3 jogos entre Harper e Wheeler de Mackenzie, 1867. Então, vamos lá. Os jogadores de McGill jogavam segundo as regras do rugby, ao passo que da Puck jogava o jogo de Boston, mais próximo do futebol europeu. Aqui nós estamos vendo atualmente, né? A bola, o capacete, o uniforme do futebol americano. Coisa que a gente... Deixa eu voltar em vez de adiantar. Aqui, futebol americano. Coisa que se vocês olharem o rugby, não usa o capacete, usa algumas proteçãozinhas assim, tipo ombreira. Já não é tão igual que nem o futebol americano, né? Certo? Que já parece que usa uma armadura para enfrentar o adversário, coisa que o rugby não. O futebol americano tem uma popularidade muito grande. Com o esporte bastante pausado e com várias possibilidades de colocação comerciais, as primeiras emissoras viram que o futebol americano é uma possibilidade de começar a investir, né? Gerar receita. A gente já falou a mídia e o esporte, nós já passamos essa aula para vocês. Veja que o esporte tem um filão de venda muito grande. Então, os americanos já tinham visto isso há muito tempo. Aliás, eles são os mestres nisso, né? E aqui, ó, a investir na NFL. É uma liga rival que surgiu em 1960 da AFL.A. A guerra entre as duas ligas fez explodir de sucesso disputando jogadores e torcedores e acabou com um acordo de fusão em 66. Que veio a Super Bowl, que vocês veem na mídia aí, né? Um jogo entre os campeões das duas ligas para definir quem era o melhor time. Que eles falam que é o campeonato mundial deles, certo?
Então, desde então, o futebol americano não para de crescer. É o esporte de maior popularidade e receita dos Estados Unidos. Agora eles estão começando a entrar em outros países para continuar crescendo. Está sendo jogos realizados na Inglaterra, México. Eles estão vendo que tem mais mercado consumidor. Em Brasil, na Alemanha. Aliás, aqui em Tatuí estava tendo um tempo atrás no SESI aulas de futebol americano. Você está vendo o braço do imperialismo americano do lado comercial, como é grande, até no esporte eles entram e seguem, né? Tá vendo o intercâmbio entre educação física e história, né? Os elitos aí no caso. Então há muito interesse comercial em tudo isso. Aqui vocês vão ter um vídeo. Deixa eu ver só para. Isso mesmo, deixa eu voltar. Desculpa, vamos lá. Jogadas de futebol americano. Vocês vão ver que tem jogadas inteligentes, que tem que pensar para jogar, né? Que tem que ter uma organização técnica e tal. Antes da gente mudar e fazer uma comparação entre o futebol americano e o rugby, vamos falar do lado comercial do futebol americano. Nos intervalos tem shows de dança, em alguns jogos importantes vem os cantores da moda fazer um show no intervalo. Então tudo isso é vendido para as televisões em preço astronômico. O que acontece? O americano nesse ponto é tão organizado. Você vê basquete, beisebol, futebol americano, ele já sabe o público que vão ter, certo? Lá eles vendem camiseta, boné, etc. Coisa que o futebol brasileiro começou a se organizar há pouco tempo. A brincadeira que a turma fala é o seguinte: até o pipoqueiro sabe quantos pacotinhos de pipoca vai vender. Por que tudo isso? Organização. Coisa que falta no nosso país e no nosso esporte. Certo? Eu não vi o tempo aqui, fica pulando, pula e desce, né? Então vamos lá. Comparação. Diferenças do futebol americano e rugby. Como eu falei, a proteção. Olha lá. As proteções usadas no rugby são flexíveis e feitas de espuma, podendo ser elas de scrum cup, ombreira ou proteção bucal. Já o futebol americano já vem aquele, né? Aquela roupa de cavaleiro, né? Proteção são mais obrigatórias, rígidas, sendo feitas de plástico, alumínio, tais como capacete, shoulder pads e hip pads, né? Parece o quê? Um guerreiro medieval, né? Isso aí são as proteções. Passes. O rugby, que veio da Inglaterra, só pode ser feito passe para trás ou para lateral. E se a bola for entregue em mão de um companheiro da equipe, não é considerado passe. Enquanto o futebol americano, os passes são feitos para frente. Você vê aqueles lançamentos que a bola faz curva, né? A bola que não é bola, é ovalada, né? E desde que esteja a lançar a bola, esteja atrás da linha do scrimmage, que vocês viram lá nas regras. Isso além de ser permitido passe para trás e laterais. Então, o futebol americano é mais livre em termos de passe. Já o rugby é obrigatório, se você for dar passe, tem que ser para trás e para o lado, daí você tem que progredir correndo com a bola, né? Olha lá, os bloqueios. Os bloqueios usados no rugby são só permitidos no jogador que tem a posse de bola. Tá? Se outros jogadores forem derrubados e impedidos de alguma forma, será marcado uma infração. Já no futebol americano, pode derrubar quem você quiser, desde que não seja nenhum tackling, né? Seguindo aqui, a equipe, rugby é constituída de 15 jogadores, sendo utilizado tanto para o ataque como pela defesa. Já o futebol americano, equipes têm 11 jogadores para defesa, 11 para ataque, alternando cada vez que a posse de bola vai, né?
Equipes têm jogadores titulares, mas as reservas. Mas os especialistas, chegando a algumas equipes, terem 60 jogadores. Então você vê, o futebol americano entra aquela turma enorme em campo, né? E eles têm especialista, defesa, ataque, etc. Tempo de jogo lá. Rugby, 2 partes e 40 minutos, certo? E o tempo é parado a exceção de quando o jogador fica ferido. Então corre o tempo. Enquanto que o futebol americano, 4 partes de 15 minutos. E para cada vez que a jogada para também. Então é cronometrado, certo? A bola de rugby da americano, apesar de muito semelhante, é o peso que diferencia. O rugby, no chute na bola, com a bola, o rugby utiliza o chute na bola como passe, sendo a única forma de poder passar para frente. Mas no momento que ele recebe, ele tem que estar atrás da linha da bola, né? Então a única hora que o rugby pode chutar a bola ou passar para frente é na hora do chute. Já o futebol americano, o chute é apenas usado para aliviar a bola quando a equipe alcança a quarta tentativa do down. Esse chute é chamado de punt. A gente precisa se familiarizar melhor com esses esportes, né? Apesar que a gente assiste em televisão, alguns jogos, vai assimilando, mas a gente vê muito também em filmes, né? Olha lá, campo. As medidas de ambos os campos são diferentes, sendo que o rugby, o campo é 150 por 90 metros, certo? 150 de comprimento e 90 de largura. Então, o futebol americano já é 110 por 49. O de rugby é bem maior, né? Essas são as únicas diferenças. As zonas de marcação são bastante distintas e ambas têm poste, apesar de terem formas e tamanhos diferentes. Olha lá. O futebol americano é o Y, né? O rugby é o H. Aqui fala da medida deles, tudo, né? E as diferenças. Estão vendo que tem uma diferença, apesar de virem de uma origem só? Fala aqui sobre a pontuação, certo? E aqui vai mostrando quantos pontos vale. Try, 5 pontos. Conversion, 2. Drop kick, certo? 3 pontos. Penalty kick, 3 pontos. Futebol americano tem o touchdown, que fala 6 pontos. Extra point, 1 ou 2. Drop kick é igual, 3 pontos. Field goal, 3 pontos, né? Safety, 2 pontos. Essas foram as diferenças entre o futebol americano e o rugby. Para terminar aqui, pessoal, eu tenho um videozinho aqui de 2 minutos. A coisa que a gente mais 2 minutos e meio, mas chegamos próximo desses jogos. Nós fazemos uma brincadeira que todo mundo gosta. Vocês já começam com a professora Thaís no prezinho e vocês chegam no ensino médio, até no colegial, vocês pedem essa brincadeira para mim, que é uma brincadeira que é muito semelhante ao rugby e futebol americano, que é a bandeirinha. Bandeirinha em alguns lugares, ganha bandeira em outros, tem uma variação de nome, que vocês vão assistir aqui e vão achar legal também. Tá vendo que tem mais esporte que a gente pensa? Então, fica até a próxima aula com vocês, aguardando ansiosamente de estar com vocês ao vivo, certo? Presencialmente. Valeu? Obrigado, hein?